A confusão da mente. É bastante óbvio que a maioria de nós está confusa intelectualmente. Vemos que os chamados guias ou chefes em todos os setores da vida não têm uma solução completa para as nossas várias questões e problemas. Os numerosos e antagónicos partidos políticos, da direita ou da esquerda, não parecem ter encontrado a solução correta para as nossas dissensões nacionais e internacionais, e vemos também, socialmente, processar-se uma destruição completa dos valores morais. Tudo em torno de nós parece desintegrar-se. Os valores morais e éticos tornam-se simples questão de tradição sem muito sentido. A guerra, o conflito entre a direita e a esquerda, parece um fator constante e frequente nas nossas vidas. Por toda a parte vê-se destruição, confusão. Dentro de nós estamos completamente confusos, embora não gostemos de admiti-lo. Vemos confusão em todas as coisas e não sabemos ao certo o que devemos fazer. A maioria de nós, reconhecendo esta confusão, esta incerteza, deseja fazer alguma coisa. E quanto mais confusos nos achamos, tanto mais ansiosamente desejamos agir. Assim, para aqueles que reconheceram que existe confusão neles próprios e em redor de si, a ação se torna extremamente importante. Mas se um homem está confuso, como pode agir? Tudo o que ele faça, qualquer que seja o seu método de ação, há de ser confuso. E essa ação criará naturalmente, infalivelmente, maior confusão. Seja qual for o partido, a instituição ou a organização a que pertença, enquanto não afastar de si a confusão, tudo o que ele fizer há de necessariamente produzir caos maior. Que deve fazer então? Que deve fazer um homem que sente sincero empenho, um desejo sincero de dissipar a confusão que há em si e ao redor de si? Qual o seu primeiro dever? Agir ou dissipar a confusão dentro de si e, portanto, fora de si? Julgo importante essa questão que a maioria de nós desagrada encarar. Vemos tanta desordem social a necessitar reforma imediata, que a ação se torna um processo absorvente. Ansiosos como estamos por fazer alguma coisa, passamos logo à ação. Tentamos promover reformas, ingressamos em partidos políticos da esquerda ou da direita, mas cedo descobrimos que as reformas precisam de outras reformas, os chefes precisam reagrupar-se, as organizações organizar-se melhor, etc, etc. Sempre que tentamos agir, verificamos que o próprio agente é a fonte da confusão. Que deve, então, fazer aquele homem? Deve ele agir confuso como está ou conservar-se inativo? É este o problema que se apresenta à maioria de nós. Ora, nós tememos estar inativos e o recolher-se por um período de tempo para estudar todo o problema requer extraordinária inteligência. Se vos recolhesseis por algum tempo para reconsiderar, reapreciar o problema, vossos amigos, vossos camaradas, vos considerariam um escapista. Tornar-vos-eis inexistentes, socialmente não estareis em parte alguma. Se quando todos agitam bandeiras e vós não o fazeis, se quando todos põem um determinado boné e não usais esse boné, vós vos sentis esquecido e, como a maioria de nós não gosta de ficar no segundo plano, atiram-nos à ação. Assim, é muito importante compreender o problema da ação e da inação. Não é necessário ficar inativo para considerar o problema no seu todo. É claro que precisamos continuar a atender à nossa diária responsabilidade de ganhar a subsistência. Todas as coisas necessárias têm de continuar. Mas as organizações
políticas, religiosas, sociais, os grupos, as comissões, etc., etc. Há necessidade de pertencermos a elas? Se temos muito empenho, não é necessário que reconsideremos, que tornemos a analisar todo o problema da existência? E para tal, não é necessário, por ora, que nos afastemos a fim de estudar, ponderar, meditar? Esse afastamento não é verdadeiramente ação? Nessa chamada inação há a extraordinária ação de reconsiderar toda a matéria, de reapreciar, de meditar sobre a confusão em que vivemos. Por que temos tanto medo de estar inativos? É a inação considerar novamente um problema? Claro que não. Sem dúvida, quem está evitando a ação é o homem que está ativo, sem ter reconsiderado o problema. Esse é que é o verdadeiro escapista. Está confuso e, para escapar à sua confusão, à sua insuficiência, atira-se à ação. Ingressa numa sociedade, num partido, numa organização. Está, na realidade, fugindo ao problema fundamental, que é a confusão. Estamos, pois, empregando mal as palavras. O homem que se atira à ação, sem reconsiderar o problema, pensando que vai reformar o mundo com um simples ingressar numa sociedade ou partido, esse homem é que está criando maior confusão e maior desditas. Enquanto o homem é que chamam inativo porque se retira e estuda seriamente o problema, não há dúvida de que esse homem está muito mais ativo. Nos nossos tempos, principalmente, em que todo o mundo se acha à beira do precipício e acontecimentos catastróficos estão-se verificando, não se torna necessário que uns poucos, pelo menos, fiquem inativos e, deliberadamente, não se deixem colher por esta máquina atómica da ação, que nada produz a não ser maior confusão, maior caos? Certo, os que têm empenho hão de retirar-se, não da vida, não das atividades diárias, mas retirar-se a fim de descobrir, estudar, explorar, investigar a causa da confusão. E para perceber, descobrir, explorar, não há necessidade de aderirmos aos numerosos planos e esquemas do que uma nova sociedade deveria ou não deveria ser. Tais planos, evidentemente, são inúteis de todo, porque o homem está confuso e só cuida de pôr em prática certos planos, ocasionará maior confusão. Por conseguinte, como já tenho dito e redito, o que mais importa, se desejamos compreender a causa da confusão, é o autoconhecimento. Sem compreendermos a nós mesmos, não pode haver ordem no mundo. Sem explorarmos a fundo o processo do pensamento, do sentimento e da ação em nós mesmos, nunca haverá possibilidade de paz mundial, de ordem e segurança. Por conseguinte, o estudo de si mesmo é de importância primordial e não constitui um processo de fuga. Esse estudo de si mesmo não é mera inação. Pelo contrário, requer uma percepção extraordinária em tudo que fazemos. Uma percepção na qual não haja julgamento, condenação, censura. Essa percepção do processo total de si, na vida diária, não é limitativa, mas sempre expansível, sempre iluminativa. E desse percebimento surge a ordem, primeiro em nós mesmos, depois externamente em nossas relações. O problema, pois, é de relação. Sem relações não há existência. Ser é estar em relação. Se apenas faço uso das relações sem compreensão de mim mesmo, aumento a desordem e contribuo para a maior confusão. A maioria das pessoas não parece perceber este fato, que o mundo são as minhas relações com outras pessoas, com uma só ou com muitas. Meu problema são as minhas relações. O que sou eu projeto. É óbvio que se não compreendo a mim mesmo, toda a vida de relação é só confusão, a estender-se em círculos cada vez mais amplos. Nessas circunstâncias, as minhas relações assumem extraordinária importância, não as relações com a chamada massa, mas no mundo de minha família e meus amigos.
por pequeno que ele seja, minhas relações com minha esposa, meus filhos, meu vizinho. No mundo de vastas organizações, vastas mobilizações de indivíduos, movimentos de massa, temos medo de agir em escala pequena, temos medo de ser pessoas insignificantes, ocupadas em limpar o seu próprio pedacinho de terra. Dizemos para nós mesmos, pessoalmente, que posso fazer? Preciso aderir a um movimento coletivo a fim de promover a reforma. Pelo contrário, a verdadeira revolução não é realizável pelos movimentos coletivos e sim por uma interior reavaliação das relações. Só assim constitui verdadeira reforma, revolução radical e contínua. Receamos começar em escala modesta. Por ser tão vasto o problema, pensamos que devemos enfrentá-lo junto com multidões de pessoas, com uma grande organização, com movimentos coletivos. Ora, precisamos começar a resolver o problema em escala pequena. E essa escala pequena é o eu e o vós. Quando compreendo a mim mesmo, compreendo a vós. E dessa compreensão nasce o amor. O amor é o fator que está faltando. Há falta de afeição, de cordialidade nas relações. E porque falta esse amor, essa ternura, essa generosidade, essa compaixão em nossas relações, escapamos-nos para a ação em massa que produz maior confusão e maior miséria. Enchemos os nossos corações de planos para a reforma do mundo, desprezando o único fator solucionador que é o amor. Não importa o que fazais, sem o elemento regenerador do amor, tudo o que fizerdes há de produzir mais caos. A ação do intelecto não produzirá solução alguma. Nosso problema são as relações e não qual o sistema, qual o plano que devemos seguir. Que espécie de organização de Nações Unidas devemos formar? O problema é a falta total de boa vontade nas relações, não com a humanidade, que não sei bem o que significa. É a falta total de boa vontade e amor nas relações entre duas pessoas. Já verificastes como é extraordinariamente difícil trabalhar com outra pessoa? Estudar um problema a dois ou a três? Se não podemos estudar problemas em companhia de dois ou três, como os podemos estudar com uma multidão? Só podemos estudar problemas juntos quando existe aquela generosidade, aquela benevolência, aquela cordialidade do amor em nossas relações. Mas rejeitamos o amor e procuramos achar a solução no árido terreno da mente. As relações, pois, são o nosso problema. E se não compreendermos as relações e nos pomos em atividade, produziremos maior confusão e maiores sofrimentos. A ação é relação. Ser é estar em relação. O que quer que faça uma pessoa que se retire para uma montanha ou se instale numa floresta, não pode ela viver no isolamento. Só é possível viver em relação. E enquanto as nossas relações não forem compreendidas, não pode haver ação correta. A ação correta vem da compreensão das relações, as quais revelam o processo de nós mesmos. O autoconhecimento é o começo da sabedoria. É um campo de afeição, cordialidade e amor e, por conseguinte, um campo rico de flores. A instituição do matrimónio é uma das principais causas do conflito social. Cria uma ordem ilusória à custa de terrível repressão e sofrimento. Há outra maneira de resolver o problema do sexo? Todo o problema humano exige muito estudo e, para se compreender o problema, não deve haver rejeição ou aceitação. O que condenamos, não compreendemos. Precisamos, portanto, examinar o problema do sexo muito atentamente, muito amplamente e com todo o cuidado, passo a passo. Como pretendo fazê-lo agora? Não vou preceituar o que se deve e o que não se deve fazer, pois isso é insensato. Denota um pensar sem madureza.
Não se pode estabelecer um padrão para a vida, encaixar a vida num quadro de ideias. E porque a sociedade, inevitavelmente, põe a vida no quadro da ordem moral, a sociedade está sempre a engendrar desordem. Nessas condições, para se compreender um problema, não devemos nem condenar nem justificar, mas estudá-lo por maneira inteiramente nova. Pois bem, qual é o problema? O sexo é um problema? Consideremo-lo juntos. Não espereis uma resposta minha. Se é um problema, por que o é? Fizemos da fome um problema? A penúria se tornou um problema? As causas evidentes da penúria e da fome são o nacionalismo, as divergências de classe, as fronteiras económicas, os governos separados, os meios de produção nas mãos de poucos, os fatores religiosos separativos, etc. Se tentarmos eliminar os sintomas sem desarraigar as causas, se ao invés de atacar a raiz nos limitamos a podar os ramos, porque é muito mais fácil isso, continua a existir o mesmo problema antigo. Do mesmo modo, porque o sexo se tornou um problema? Para refrear o impulso sexual, conservá-lo dentro de uns certos limites, criou-se a instituição do matrimónio. E no matrimónio, a portas fechadas, entre quatro paredes, pode cada um fazer o que quiser, conservando, ao mesmo tempo, uma fachada respeitável. Fazendo uso de vossa esposa para satisfação sexual, podeis transformá-la numa prostituta, e isso é perfeitamente respeitável, sob o disfarce do matrimónio. Podeis ser piores do que um animal, e sem o matrimónio, não tendo um freio, não conheceis limites. Desse modo, a fim de traçar um limite, estabelece a sociedade certas leis morais que se tornam tradição, e dentro desse limite podemos ser imorais e ignóbeis à vontade. E essa incontinência sem peias, a vida sexual transformada em hábito, é considerada perfeitamente normal, salutar e moral. Mas, por que é que o sexo é um problema? Para um casal, o sexo é problema? Absolutamente, tanto o homem como a mulher têm uma fonte garantida de prazer constante. Quando se tem uma fonte de prazer constante, quando se tem uma renda certa, o que acontece? Tornamo-nos embotados, fatigados, vazios, exaustos. Já não notastes que pessoas cheias de vitalidade, antes do casamento, depois de casarem, se tornam embotadas? Todas as fontes de vitalidade secaram nelas. Já não notastes isso em vossos próprios filhos e filhas? Porque se tornou o sexo um problema. É um fato patente que quanto mais intelectual a pessoa é, tanto mais sexual. Já o não notastes? E que quanto mais sentimento, afabilidade, afeição existe, tanto menos há de sexo? Porque toda a nossa cultura social, moral e educativa está baseada no cultivo do intelecto. O sexo se tornou um problema cheio de confusão e de conflito. Por conseguinte, a solução do problema sexual reside na compreensão do cultivo do intelecto. O intelecto não é o instrumento da criação, e a criação não depende do funcionamento do intelecto. Pelo contrário, só há criação quando o intelecto está em silêncio. Só quando há criação tem significação o funcionar do intelecto. Mas, sem criação, sem afeição criadora, o mero funcionar do intelecto cria, obviamente, o problema do sexo. Como os mais nós vivemos cerebralmente, como os mais nós vivemos de palavras, e palavras são produto da mente, a maioria das pessoas não é criadora. Estamos inteiramente ocupados com palavras,
sempre fabricando palavras novas e readaptando as velhas. Isso, por certo, não é criação, visto que não somos criadores. A única possibilidade de expressão criadora que nos resta é o sexo. No ato sexual há esquecimento, e é só no esquecimento que há criação. O ato sexual, por uma fração de segundo, nos dá a libertação daquele eu, que é a mente, e é por isso que ele se tornou um problema. Indubitavelmente, só há possibilidade de criação na ausência de pensamento, que pertence ao eu, ao meu. Não sei se já notastes que em momentos de grande crise, em momentos de grande felicidade, a consciência do eu e do meu, que é produto da mente, desaparece. Nesse momento de dilatada apreciação da vida, de intensa alegria, há criação. Expressando de maneira simples, quando ausente o eu, há criação. E uma vez que vivemos no árido terreno do intelecto, não encontramos aí momentos de ausência do eu. Pelo contrário, nesse terreno, nessa luta para ser, há uma exagerada expansão do eu e, portanto, não há criação. Por conseguinte, o sexo se torna o único meio de criar, de experimentar a ausência do eu. E logo que o mero ato sexual se torna um hábito, torna-se também fatigante e dá mais força à continuidade do eu, e assim se converte o sexo num problema. Para se resolver o problema do sexo, cabe-nos considerá-lo, não num determinado nível de pensamento, mas de todos os lados, sob todos os aspectos: emocional, educacional, religioso e moral. Quando jovens, temos um forte sentimento de atração sexual e casamos-nos, ou somos dados em casamento pelos nossos pais, como acontece aqui no Oriente. Aos pais só interessa, muitas vezes, ficar livre dos filhos e filhas, e o casal, o jovem e a jovem, nenhum conhecimento possui de assuntos sexuais. Pela lei sagrada da sociedade, pode o marido oprimir a esposa, destruí-la, dar-lhe filhos cada ano, e tudo isso está muito bem, sob o disfarce de respeitabilidade. Pode ele tornar-se uma pessoa completamente imoral. Cumpre compreender e educar o rapaz e a rapariga. E isso exige uma inteligência extraordinária por parte do educador. Infelizmente, nossos pais, mães e preceptores todos necessitam desta mesma educação. São eles tão insípidos como água de lavagem. Só sabem o que se deve e o que não se deve fazer. Só conhecem tabus, falta-lhes inteligência para este problema. Para ajudar o jovem e a jovem, necessita-se de um preceptor novo, verdadeiramente educado, mas, pelo cinema e pelos anúncios, com suas raparigas seminuas, suas mulheres lascivas e casas suntuosas e por vários outros meios, a sociedade está estimulando os valores sensuais e que se pode esperar daí. Se é casado, o homem se satisfaz à custa da esposa. Se é solteiro, vai procurar alguém às ocultas. É um problema difícil o de despertar a inteligência do jovem e da jovem. Por toda a parte, entes humanos exploram-se uns aos outros pelo sexo, pela propriedade, nas relações e religiosamente não há nada mesmo de criador. Muito ao contrário, a constante meditação, os ritos e pujas são puros atos mecânicos com certas reações, mas isso não é pensar criador, não é viver criador. Religiosamente, somos meros tradicionalistas e por isso não há nenhuma investigação fecunda para o descobrimento da realidade. Religiosamente, estáis subordinados
a uma disciplina, e onde há disciplina, seja no sentido militar, seja no sentido religioso, não pode, de certo, haver ação criadora. Por isso, buscais a expressão criadora no sexo. Libertai a mente da ortodoxia, de ritos, disciplinas e dogmatismos, para que ela possa ser criadora. E o problema do sexo deixará de ser tão grande ou tão dominante. Há um outro aspecto deste problema. Nas relações sexuais, entre homem e mulher, não há amor. A mulher é utilizada apenas como um meio de satisfação sexual. Positivamente, senhores, o amor não é produto da mente. O amor não é resultado do pensamento. O amor não é o fruto de um contrato. Aqui neste país, o jovem e a jovem casam-se quase sem se conhecerem e têm relações de sexo. Aceitam um ao outro, dizendo: tu me dás isto e eu te dou aquilo. Ou tu me dás o teu corpo e eu te dou segurança, te dou minha afeição calculada. Quando o marido diz amo-te, isso é pura reação da mente, pelo fato de proporcionar à esposa uma certa proteção, espera e obtém concessões da parte dela. Essas relações de cálculo chamam-se amor. Isso é um fato patente. Posso desagradar-vos por expressá-lo tão brutalmente, mas este é o fato real. Essa espécie de casamento dizem que se faz por amor, mas não passa de uma mera troca mercantil. É um casamento bânia, revelando a mentalidade de feira. Por certo, nesse casamento não pode haver amor. Pode? O amor não é coisa da mente, mas, visto que cultivamos a mente, empregamos a palavra amor, abrangendo a esfera da mente. Ora, decididamente, o amor nada tem que ver com a mente. Ele não é produto da mente. O amor é de todo independente de cálculo, de pensamento. Quando não existe amor, então a estrutura do casamento como instituição se torna uma necessidade. Quando há amor, o sexo não é problema. É a falta de amor que faz dele um problema. Não o sabeis? Quando amais alguém, verdadeiramente, profundamente, não com o amor da mente, mas com aquele amor que vem do coração, vós lhe dais, a ele ou a ela, de tudo o que tendes, não só o corpo, mas tudo. Na vossa tribulação, pedis-lhes ajuda e ela vos dá. Não há divisão entre homem e mulher quando amais alguém, mas existe um problema sexual quando não conheceis esse amor. Nós só conhecemos o amor do intelecto. O pensamento o produziu, e um produto do pensamento é sempre pensamento, nunca amor. O problema do sexo, pois, não é simples e não pode ser resolvido no seu próprio nível. Querer resolvê-lo, biologicamente, apenas é absurdo. Abeirá-se dele pela religião ao tentar resolvê-lo como se ele fosse mera questão de ajustamento físico, de funcionamento glandular, ou cercá-lo de tabus e condenações é muito pueril e estúpido. Este problema exige inteligência de ordem superior. A compreensão de nós mesmos, em nossas relações com outras pessoas, requer inteligência muito mais ágil e sutil do que o compreender a natureza. Mas queremos compreender sem ter inteligência. Queremos ação imediata, solução imediata, e o problema se torna cada vez mais grave. Já não vistes um homem que tem o coração vazio, como o seu rosto se enfeia e como produz filhos feios e imaturos? É porque não se lhes dá afeição, permanecem eles imaturos toda a vida. Olhai vossos rostos ao espelho. Vede como são sem forma, vagos. Tendes cérebro para investigar e estais na dependência do cérebro. O amor não é mero pensamento. Os pensamentos são só a ação superficial do cérebro. O amor é mais profundo, muito mais profundo.
E a profundeza da vida só pode ser descoberta no amor. Sem amor, a vida não tem significação, e esse é o lado doloroso da nossa existência. Envelhecemos sem ter amadurecido. Nossos corpos se tornam velhos, obesos e feios e permanecemos incapazes de pensar. Lemos e falamos acerca do perfume da vida sem nunca chegarmos a conhecê-lo. Só cuidar de ler e de verbalizar, isso indica total ausência daquele ardor de coração que enriquece a vida, e sem essa qualidade que se chama amor, podeis fazer o que quiserdes, ingressar em qualquer sociedade, criar qualquer lei, não conseguireis resolver o problema. Amar é ser casto? O mero intelecto não é castidade. O homem que se esforça pelo pensamento para ser casto é incasto, porque não tem amor. Só o homem que ama é casto, puro, incorruptível. Na moderna estrutura da sociedade, é impossível viver sem organização. Evitar toda espécie de organização é puro escapismo. Podemos chamar o sistema postal um núcleo de poderio? Qual deveria ser a base da organização na nova sociedade? Tais organizações existem a bem da eficiência. Os Correios são uma organização para a eficiência das comunicações, mas quando o diretor dos Correios se torna uma espécie de tirano para seus funcionários, convertem-se os Correios num instrumento de poderio, não achais? Ao diretor-geral dos Correios interessa a eficiência das comunicações, pelo menos deveria interessar. O seu posto não foi criado como um meio de exercer poder, autoridade, como um meio de auto-engrandecimento, como é de facto. Assim, toda a instituição, a organização, é utilizada por entes humanos, não apenas no interesse da eficiência das comunicações, da distribuição, etc., mas também como instrumento de poder, que é o que eu reprovo. Naturalmente, os correios, os transportes urbanos e vários outros serviços públicos são uma necessidade na moderna sociedade e devem ser organizados. A usina de força que gera a eletricidade requer cuidadosa organização, mas, quando essa organização é utilizada para fins políticos, como meio de auto-engrandecimento, como meio de exploração, a organização se converte em um instrumento de inaudita brutalidade. Agora, as organizações religiosas, tais como o hinduísmo, o catolicismo, o budismo, etc., não existem a bem da eficiência e são, portanto, inteiramente desnecessárias. Tornam-se entidades perniciosas. O sacerdote, o bispo, a igreja ou o templo constituem um meio tremendo de exploração. Eles vos exploram pelo temor, pela tradição, pelas cerimónias. A religião é, óbvia e verdadeiramente, a busca da realidade, e tais organizações são dispensáveis, porquanto a realidade não pode ser administrada por um grupo organizado de pessoas. Ao contrário, um grupo organizado de pessoas se torna um empecilho à realidade. Por isso, o budismo, o cristianismo ou qualquer outra crença organizada é um obstáculo à verdade. Porque necessitamos de tais organizações. Eficientes elas não são, uma vez que a busca da verdade está em vossas mãos. Não pode realizar-se por meio de uma organização, nem por meio de um guru, nem seus discípulos, quando organizados para ter poderio. Necessitamos, é claro, de organizações técnicas, tais como os correios, os transportes, etc., mas, por certo, quando o homem é inteligente, qualquer outra espécie de organização é desnecessária. Porque não somos inteligentes, investimos outras pessoas que se dizem inteligentes de poderes para nos governar. Um homem inteligente não precisa ser governado, não precisa de organização alguma, além das que são necessárias para maior eficiência da vida. As coisas necessárias à vida não podem ser verdadeiramente organizadas, enquanto se acharem nas mãos de uns poucos, de uma classe ou grupo, e quando os poucos atuam como representantes dos muitos, existe, por certo, o mesmo problema do poder. Vem a exploração quando as organizações são utilizadas como instrumentos de poder, quer pelo indivíduo, quer pelo grupo, pelo partido ou pelo Estado.
É essa autoexpansão, mercê da organização, que é perniciosa. Como, por exemplo, a de um Estado que se identifica como governo soberano, que anda sempre de mãos dadas com o nacionalismo e no qual o indivíduo está também envolvido. É o poder expansionista agressivo de defesa do eu que é condenável. Quando as organizações são utilizadas pelos espertos, pelos astutos, como meio de explorar os outros, devem ser erradicadas e só o serão quando vós, individualmente, no vosso pequeno círculo, não estiverdes em busca de poder, de domínio. Enquanto existe a busca de poder, haverá um processo hierárquico do ministro do governo ao funcionário, do bispo ao vigário, do general ao soldado raso. Sem dúvida, só teremos uma sociedade decente quando os indivíduos não mais estiverem em busca do poder em nenhum sentido, pela riqueza, por meio das relações ou de uma ideia. É a busca de poder que é a causa deste desastre, desta desintegração da sociedade. Nossa existência, atualmente, é toda feita de política de força, domínio na família, pelo marido ou pela mulher, de domínio por meio de uma ideia. A ação baseada numa ideia é sempre um fator de separação e nunca de compreensão. E a busca de poder, seja pelo indivíduo, seja pelo Estado, denota expansão, cultivo do intelecto, em que não existe amor. Quanto mais alguém, sois muito cuidadoso, organizais espontaneamente, não é verdade? Sois vigilante, sois eficiente no ajudar a este ou àquele. E quando não existe amor, que nasce a organização como instrumento de poder. Quando amais o próximo, quando sois cheio de afeto e generosidade, então as organizações têm significação inteiramente diversa, conservando-se em seu nível próprio. Mas quando a posição do indivíduo assume a máxima importância, quando há ânsia de poder, as organizações são utilizadas como meio de se alcançar esse poder. E a força e o amor não podem coexistir. O amor é sua própria força, sua própria beleza. E é porque os nossos corações estão vazios que os enchemos com as coisas da mente. E as coisas da mente não são coisas do coração. Porque os nossos corações estão cheios das coisas da mente. Interessamos-nos pelas organizações como meios de promover a ordem, de promover a paz mundial. Não são as organizações, mas só o amor que pode implantar ordem e a paz no mundo. Não são os planos de alguma utopia, mas só a boa vontade que pode efetuar a conciliação entre indivíduos, porque não temos a chama do amor. Dependemos das organizações e no momento em que temos organizações sem amor, os espertos e os astutos galgam o posto mais alto e tiram proveito delas. Fundamos uma organização para o bem-estar da humanidade e antes de darmos fé, já alguém tomou conta dela para seus próprios fins. Desencadeamos revoluções sangrentas e desastrosas para promover a ordem mundial. E antes de o sabermos, o mundo já se acha nas mãos de uns poucos maníacos do poder, que se tornam uma nova e poderosa classe, um novo grupo dominante de comissários, com sua polícia secreta, e o amor é enxutado para fora. Como pode o homem viver sem amor? Só pode existir, e a existência sem amor significa controle, confusão e sofrimento. E é isso que a maioria de nós está criando. Organizamos-nos para a existência e aceitamos o conflito como inevitável, porque nossa existência é uma busca constante de poder. Sem dúvida, quando amamos, a organização tem o lugar que lhe compete, seu lugar próprio, mas, sem amor, a organização se torna pesadelo, coisa puramente mecânica e eficiente, tal como um exército. Quando houver amor, não haverá mais exércitos. Mas, como a sociedade moderna está baseada na mera eficiência, temos de ter exércitos. E a finalidade de um exército é gerar guerras. Mesmo durante a chamada paz, quanto mais intelectualmente eficientes somos, tanto mais cruéis, mais brutais, mais sensíveis nos tornamos.
Eis porque há confusão no mundo. Eis porque a burocracia se torna cada vez mais poderosa. Porque mais governos se vão tornando totalitários. Sujeitamos-nos a tudo isso como inevitável porque vivemos pelo cérebro e não pelo coração. E é por isso que não existe amor. O amor é o mais perigoso e mais incerto elemento de nossa vida. E porque não desejamos estar na incerteza, porque não desejamos estar em perigo, vivemos pela mente. O homem que ama é perigoso e não desejamos viver perigosamente. Queremos viver apenas dentro do molde da organização, pensando que as organizações trarão ordem e paz ao mundo. As organizações nunca trouxeram a ordem e a paz. Só o amor, só a boa vontade, só a caridade pode trazer a ordem e a paz. No final de tudo e, portanto, agora. Porque tem a mulher a propensão de se deixar dominar pelo homem? Porque se sujeitam as comunidades e nações ao mando de um chefe ou um follower? Porque dominais a mulher ou o homem? Essa dominação é também chamada amor, não é exato? Quando o marido domina, a mulher gosta disso e considera-o afeição. E quando a esposa governa o marido, ele também gosta disso. Porquê? Denota isso que a dominação proporciona um certo sentimento de maior proximidade nas relações. Se minha mulher me domina, sinto-me muito perto dela. E se não domina, penso que é indiferente. Temeis a indiferença por parte de vossa esposa ou do vosso marido, por parte da mulher ou do homem. Estais pronto a aceitar qualquer coisa, contanto que não sintais que alguém é indiferente. Sabeis como desejais estar bem próximo do vosso guru. Estais dispostos a tudo, a sacrificar vossa esposa, a sinceridade, tudo, só para estar perto dele, porque desejais sentir que ele não é indiferente para convosco. Isto é, servimos-nos das nossas relações como um meio de autoesquecimento e enquanto as relações não nos mostram o que somos realmente, estamos satisfeitos. Eis porque aceitamos o domínio de outra pessoa. Quando minha mulher ou o meu marido me domina, isso não revela o que sou, sendo uma fonte de satisfação. Se minha mulher não me domina, se é indiferente e eu descubro o que realmente sou, isso causa muita perturbação. Que sou eu? Um ente vazio, rígido, confuso, com certos apetites e tenho medo de enfrentar todo esse vazio. Por isso aceito o domínio de minha esposa ou do meu marido, porque me faz sentir muito perto dele ou dela e não desejo ver-me tal qual sou. E esse domínio dá um sentimento de relação. Esse domínio gera o ciúme. Se não me dominais, é porque estáis com os olhos noutra pessoa. Por isso tenho ciúmes, porque vos perdi. E não sei como livrar-me do ciúme, o qual está também no plano do cérebro. O homem que ama não é ciumento. O ciúme é coisa do cérebro, mas o amor não pertence ao cérebro. E onde há amor, não há domínio. Quando amais alguém, não sois dominante, sois parte dessa pessoa. Não há separação, mas completa integração. É o cérebro que separa e cria o problema da dominação. Porque se sujeitam comunidades e nações ao mando de um chefe. Que são comunidades e nações? Um grupo de indivíduos que vivem juntos. Por outras palavras, a sociedade, a comunidade, a nação, sois vós, o indivíduo, em vossas relações com outro indivíduo. Isso é um fato patente. Porque procurais um chefe. Vós o faceis, evidentemente, porque estáis confuso, não é verdade? Um homem lúcido, íntegro, não precisa de chefe. Para ele, um chefe é uma coisa molesta, um fator de desintegração na sociedade. Procurais um chefe porque estáis confuso, não sabeis o que fazer e desejais que vos digam o que deveis fazer. E por isso procurais métodos de conduta social, política e religiosa. Confuso, como estáis, procurais um chefe. Vede bem o que isso subentende.
Se, quando estáis confuso, buscais um chefe para vos tirar da confusão, significa isso que não estáis em busca de claridade. Não estáis interessado na causa da confusão, mas só quereis que vos levem para fora dela. Mas, visto que estáis confuso, escolheis um chefe também confuso. Não ireis procurar um chefe que vê claro, porque ele vos dirá que deveis olhar para a vossa confusão em vez de fugir da mesma. Dir-vos-á que a causa da confusão está em vós mesmo. Mas não é isso que quereis. Quereis um chefe que vos tire da confusão, e porque vossa mente está confusa, procurareis um que esteja também confuso. Como pode a mente confusa guiar outra mente para fora da confusão? A mente que está confusa há de ter um guia também confuso. Por conseguinte, todos os guias são inevitavelmente confusos, visto que nós os criamos por causa da nossa confusão. É importantíssimo se compreender isso. Ao compreenderdes esse fato, não ireis procurar um chefe, mas vos tornareis responsável pela eliminação de vossa confusão. É só o homem confuso que, não sabendo como agir, procura um chefe para ajudá-lo a agir, mas o chefe está também confuso. E é por isso que os chefes são um fator de desintegração em vossa vida. O chefe é projetado pela vossa própria confusão e, por conseguinte, ele outro não é senão vós mesmo, sob forma diferente, como também o são os vossos governos. É a autoprojeção que cria chefe, um herói nacional. É uma exteriorização, uma duplicata de vós mesmo. O que sois ou o que desejais ser. Assim é o vosso chefe. Esse chefe, portanto, não pode tirar-vos do caos. A solução do caos está em vossas próprias mãos e não nas mãos alheias. A regeneração é o produto da compreensão de vós mesmo e não do seguimento de alguém. Porque esse alguém sois vós mesmo, mais eloquente, mas igualmente confuso, igualmente tirânico, igualmente tradicionalista. O problema, portanto, não é o chefe, mas sim como desarraigar a confusão. Pode alguém ajudar-vos a afastar a confusão? Se procurais alguém para afastar a vossa confusão, ele só poderá ajudar-vos a aumentá-la, porque a mente que está confusa é incapaz de escolher o que é claro, visto que está confusa, só pode escolher o que é confuso. Se desejais libertar-vos radicalmente da confusão, tereis de pôr em ordem a vossa mente e o vosso coração e de considerar as causas responsáveis pela confusão. Só surge a confusão quando não há autoconhecimento. Quando não me conheço a mim mesmo e não sei o que fazer ou o que pensar, naturalmente estou envolvido no turvelinho da confusão. Mas quando me conheço a mim mesmo, o processo integral de mim mesmo, o qual é extraordinariamente simples, quando não temos a intenção de nos conhecer a nós mesmos, então dessa compreensão nasce a claridade, dessa compreensão resulta a conduta correta. É, pois, de suma importância deixar-se de seguir o guia e compreender a si mesmo. A compreensão de si mesmo traz amor e traz ordem. O caos só existe em relação com alguma coisa, e enquanto não compreendermos essa relação, há de haver confusão. Compreender as relações é compreender a mim mesmo. E compreender a mim mesmo é fazer nascer aquela qualidade de amor na qual existe bem-estar. Se sei amar a minha esposa, meus filhos, o meu próximo, sei amar o todo mundo. Visto que não amo a ninguém, estou permanecendo apenas no nível intelectual ou verbal com relação à humanidade. O idealista causa enfado. Ama a humanidade com o cérebro, não a ama com o coração. Quando a mais, não há nenhuma necessidade de chefe. São os vazios de coração que procuram um chefe para encher esse vazio com palavras, com uma ideologia, com uma utopia do futuro. O amor só está no presente, não no tempo, não no futuro. Para quem ama, a eternidade é agora, porque o amor é a sua própria eternidade.